Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre 1 Coríntios 13, sobre o amor. E eu separei um vídeo aqui pra gente assistir. É um vídeo de 3 minutos e pouquinho. Ele tá no canal Mormon. Não sei se vocês já conhecem o canal Mormon. Não tô falando da doutrina, com certeza, mas do canal. Tá aqui, ó. Canal Mormon. 363 mil inscritos. Os vídeos da Bíblia são impecáveis. Você pode escutar ou assistir todos os dias. Está conforme a palavra de Deus. As imagens são impecáveis. As falas são impecáveis. Eu não vi trabalho melhor até hoje. Não estou falando da doutrina Mormon. Com certeza vocês vão reprovar. Qualquer pessoa teria que reprovar. Mas o trabalho que eles fizeram é excelente. Então eu tenho o hábito de escutar isso daqui quase todos os dias. Se você parar para assistir as imagens, você fica mais maravilhado ainda. Edifica bastante. Tem que meditar. Então eu separei aqui. O amor nunca falha. Vamos ouvir e depois vamos falar um pouquinho sobre isso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Mas o maior destes é o amor. Muito bonito, né? Aí, irmãos, vamos ler esse daqui. É muito importante compreender o ponto em que se encontra o que foi dito. Por exemplo,
Você pode ler a partir do verso 1 e compreender coisas sobre o amor. Mas se você volta um pouquinho, você vai ver que o apóstolo Paulo estava dando instruções para a igreja sobre as línguas, sobre como proceder dentro da igreja, com a edificação. Ele está preocupado com a edificação da igreja. Aí no verso 24, por exemplo, no verso 22, pelo que os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os seus membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Muito lindo, né? O apóstolo Paulo está mostrando aqui, através desse ponto também, porque ele fala isso em outras cartas, que quando Deus criou o corpo do homem, ele não criou por acaso, apenas porque pensou. Ele criou com ensinos espirituais. De maneira que os nossos próprios movimentos e o que a gente faz nos ensinam coisas espirituais. Aí ele vai falar dos membros do corpo na igreja. No verso 28 ele fala: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres. Depois, operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Isso é o que a igreja vai fazer quando ela entender o que ela precisa fazer. Quando você estuda Atos dos Apóstolos, você vai ver que Deus concedia que pela mão dos apóstolos se fizessem sinais e maravilhas e prodígios, coisas incríveis. E Atos dos Apóstolos não é apenas algo histórico, é uma profecia. Eu vou mostrar isso para os irmãos, no estudo que eu estou planejando. E tem camadas de revelações dentro desse livro. Esse livro é maravilhoso, por vários motivos. Mas esse livro mostra o que a igreja tem que fazer para que aquelas coisas que Deus realizava no passado voltem a acontecer no futuro. As nossas mãos ainda irão operar milagres. Isso eu tenho buscado do Senhor e tenho pedido para Ele. Mas nos dias de hoje, Deus não pode fazer isso com a igreja. Não é que Ele não pode, Ele deseja isso. Mas quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que os apóstolos faziam sinais e prodígios, o próprio lenço do apóstolo Paulo curava, a sombra de Pedro curava. Estevão, que era um dos 7, fazia coisas espantosas, maravilhosas. Filipe, também, que era um dos 7, realizava isso. Paulo, Pedro, a gente não vê Tiago e João fazendo isso, mas diz que os apóstolos faziam. E lá em Atos dos Apóstolos está registrado que Deus permitia que os apóstolos fizessem isso para que a palavra dele fosse confirmada. Então Deus não está a fim de confirmar a palavra que está sendo pregada hoje, principalmente aqui no Brasil. Já pensou? Adventistas, calvinistas, fazendo sinais e maravilhas? Cada um iria levantar a sua bandeira da sua denominação. E Deus não quer confirmar doutrinas humanas. Quando a igreja entender sobre os assuntos do reino de verdade, começar a falar sobre as 2 casas de Israel, sobre as festas, e não somente falar e ensinar com precisão, mas começar a se santificar e começar a buscar a Deus a respeito dessas coisas, Deus vai estar muito afim de confirmar a sua palavra. Então as nossas mãos irão operar sinais e maravilhas. Porque o povo não vai somente estar se santificando, mas vai ter uma palavra que Deus
do alto vai dizer: eu quero confirmar isso. Ainda mais diante da besta e do falso profeta, que vai estar operando sinais e prodígios no mundo para enganar as pessoas. Vai chegar um tempo que a palavra não vai ser mais pregada pela internet. Não vai ter como mais. Nós vamos ser impedidos. E a configuração da pregação vai mudar. E a palavra não vai poder ser palavra apenas de sabedoria. Vai ter que ser sabedoria e poder. Como o apóstolo Paulo fala para Coríntios, ele fala para os Tessalonicenses, que a palavra dele, a mensagem que ele falava, não consistia em apenas palavras de sabedoria, mas em poder de Deus. Ele realizava sinais e prodígios. Nós hoje não fazemos isso. Primeiro Deus vai restaurar a nossa mente, nos mostrar a palavra dele. E quando a nossa mente for iluminada, quando realmente em nós estiver espírito de sabedoria e de conhecimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de entendimento e de temor do Senhor, o espírito da justiça estiver em nós, e nós fomos os 7 olhos do Senhor, e tivemos azeite de ouro, Deus vai confirmar a palavra. Entendeu, irmãos? Isso é o que está na mente do apóstolo Paulo aqui. E ele diz aqui no verso 31, olha que interessante. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Olha o finalzinho aqui, ó. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Que caminho é esse, irmãos? Que amor é esse que ele vai falar? Aí a gente faz a leitura e a gente pode ver quem que é esse caminho sobremodo excelente e quem que é esse amor. Vamos ler aqui a partir do verso 1, irmãos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. É possível a pessoa fazer isso e não ter amor? É possível, irmãos, senão ele não falaria. Verso 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. É possível a pessoa distribuir os bens aos pobres, entregar o seu próprio corpo para ser queimado e não ter amor? É possível isso? É possível, irmãos. Vocês já viram e já conhecem as obras da seita do Espiritismo? Eles fazem obras incríveis. E tem pessoas que podem até chegar ao ponto de dar vida pela outra e de vender todos os seus bens e entregar para os pobres, com esperança em reencarnação. Não pregando a palavra de Deus, não fazendo as pessoas amarem a Deus, mas com esperança em aperfeiçoamento. Misturando a palavra de Deus com doutrinas de demônios. É possível a pessoa fazer isso e não ter amor. Verso 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Até aqui não dá pra gente entender de quem que ele está falando, né? Parece que é o amor, um sentimento. Verso 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Aqui no verso 7, a gente já pode começar a entender de quem ele está falando, sobre quem ele está falando. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quem é que viveu assim na terra? Não foi o Filho de Deus? O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Todas as profecias que o Filho de Deus profetizou antes de se fazer carne, e que quando ele veio em carne, se cumpriram nele, e as que ele profetizou para se cumprir no tempo em que ele está no céu como sumo sacerdote, e quando ele voltar
ele vai fazer tudo recair sobre ele novamente, todas as profecias se cumprindo nele, e ainda vão ficar algumas profecias pendentes. Tudo isso, quando se cumprir, vai acabar. Mas o amor, que é ele, isso não vai acabar jamais. E no verso 9 ele fala: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quem nos deu a conhecer em parte a profecia? Foi o Filho de Deus. E quem que é que nós conhecemos em parte? O Filho de Deus. Olha o verso 9. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Irmãos, quem é que há de voltar e que é chamado de perfeito para sempre? O escritor de Hebreus chama o Filho de Deus de perfeito para sempre. Não é Jesus? Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. As profecias que nós profetizamos em parte passarão. O Senhor que nós conhecemos em parte, esse conhecimento passará, porque nós vamos conhecer Ele plenamente. Verso 11, irmãos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Verso 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Esse é um texto já que dá para confirmar tudo o que eu quero falar para os irmãos, que é uma coisa que talvez muitos até saibam, mas muitos não sabem. Vocês já viram pessoas falar que o apóstolo Paulo tirou isso daqui da época quando ele olhava num espelho de bronze? E o espelho de bronze não é como o espelho de hoje. O espelho de bronze, ele dava uma imagem que não era perfeita. Não é? Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Irmãos, sim, é isso que ele está falando, mas não é isso que ele está querendo dizer. Porque se o apóstolo Paulo está falando isso baseado na sua percepção do seu rosto, olhando num espelho de bronze, então hoje no espelho que nós temos já vê o que é perfeito. Porque nós vemos perfeitamente. Olha no espelho, nitidamente nós vemos todos os detalhes. Tem espelho que até amplia o nosso rosto. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando, irmãos. Ele fala que agora nós vemos como num espelho, obscuramente. Ainda que ele tivesse um espelho, como nós temos um espelho hoje, e olhasse o seu rosto da maneira como nós podemos ver hoje, ele iria escrever a mesma coisa. Nós vemos como num espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Quem é que nós havemos de ver face a face? O Senhor. Mas com a glória que Ele é. Quando Ele voltar, nós seremos revestidos de glória e seremos semelhantes a Ele, como João fala. O próprio João fala, Deus é amor. No próprio Evangelho. Em 1 João, quantas vezes ele fala Deus é amor? E fala do amor. E ele fala que quando Ele vier, nós o veremos como Ele é. Nós seremos como Ele é porque o veremos como Ele é. E o apóstolo Paulo fala que quando vier o que é perfeito, é o Filho. Nós vamos ver Ele face a face. Entendeu? Então, se cumpre essa parte. Conhecerei como também sou conhecido. Como Deus me conhece profundamente, eu conhecerei Ele profundamente, porque serei como Ele é. Verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior desses é o amor. Fé, esperança e amor. O maior é o amor. Por quê? A fé, a palavra aqui, a fé, por exemplo, Pedro fala que o fim da fé é a salvação da alma. Quando ele fala fim, ele fala de propósito. Mas quando algo chega no seu propósito, chega ao fim. E quando nós olharmos o Senhor e vemos Ele face a face, a fé cumpriu o seu propósito. A salvação da alma e ser semelhante a Ele. Permanece a fé porque ainda nós não vemos Ele. Então, vivemos por fé. E a esperança, irmãos,
ela faz muito sentido junto com a fé, porque a esperança explica a fé. O que é a fé? O escritor de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. O apóstolo Paulo fala em Romanos que esperança que se vê não é esperança. Em Romanos 8 ele fala, e no contexto ele está falando da glorificação dos nossos corpos. Esperança que se vê não é esperança, pois se você está vendo, o que você espera? Mas se você espera o que não vê, se você aguarda o que você não vê, então é com esperança que você aguarda. A esperança, ela faz parte, está junto com a fé. É como se fosse uma explicação. A fé e a esperança estão juntas. Mas o amor é maior do que tudo. Porque quando as profecias se realizarem, a fé e a esperança acabam e fica somente o amor do Senhor. Em nós e nós com Ele. Aí ele finalizou o assunto e você continua lendo. Vamos levar em conta essa epígrafe. O dom de profecia é superior ao de línguas. Aí ele continua o assunto que ele estava falando em 1 Coríntios 12. Tremendo, não é, irmãos? Agora a gente pode ver esse vídeo mais uma vez e cada palavra que você ouvir, pensa no Senhor. Pensa em tudo que eu falei, mas pensa no Senhor, sendo a vida dele. Antes de se fazer carne, se fazendo carne e agora, trabalhando por nós. Porque, irmãos, a gente sabe que muitos homens, eles almejam a ser Deus. Os homens querem ser como Deus. Querem ter glória, enganam, mentem uns aos outros, levam as pessoas para a mentira, para obter glória, para serem como Deus. E o Filho de Deus, sendo Deus, renunciou à sua glória para ser como homem e sofrer as nossas dores, para entender o nosso sofrimento. Homens querendo ser Deus, e o Filho de Deus, que era Deus e tinha glória com o Pai, renunciou à sua glória para ser como homem, para nos resgatar do pecado e nos fazer semelhante ao Pai. Isso não é amor? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.